Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda continuando a catequese, nós estamos explicando sobre a Eucaristia, né? Sobre a Santa Ceia. E aqui nós temos o título: Eucaristia dos Apóstolos até nós. São Justino escreveu coisas interessantes sobre a Eucaristia celebrada na igreja primitiva. Seu testemunho é importante porque ele nasceu na Samaria de pais gregos, escreveu em Roma, viveu antes do ano 150 e conheceu todos os lugares por onde se espalhou a igreja primitiva. São Justino não escreveu minúcias da celebração, mas só o essencial, porque sua intenção era dizer ao imperador romano como os cristãos faziam sua reunião, pois eram acusados de fazer uma reunião estranha. O que São Justino escreveu? Na igreja primitiva, a Eucaristia não tinha a roupagem ritual de hoje. Era bem simples, mas cheia de vida. Ao celebrá-la, os cristãos faziam a experiência profunda de Cristo ressuscitado. Era como pôr os pés na porta da eternidade e contemplar os mistérios. Nos escritos de São Justino aparecem as 6 partes principais da celebração eucarística: a assembleia celebrativa, a proclamação da palavra, a homilia, a oração dos fiéis, o beijo da paz, a anáfora ou oração eucarística. Vejamos como ele escreve. Assembleia. São Justino escreveu: no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que habitam nas cidades e nas roças. Aí aparece uma reunião celebrada no dia do sol, que é o domingo. Trata-se de uma assembleia celebrativa. Palavra de Deus. Ele diz que os cristãos proclamam os escritos dos profetas ou as lembranças dos apóstolos. Temos aí a palavra de Deus, que não era simplesmente lida, mas proclamada com fé. Era a história da salvação, vivida e testemunhada com fatos. Homilia. São Justino diz: terminada a leitura, o presidente faz a exortação. É a homilia, onde se colocava a experiência da palavra de Deus sem moralismos. Sempre foi feita pelo presidente. Oração dos fiéis. São Justino escreveu: depois de nos levantarmos e levarmos todos juntos as nossas orações. Depois nos levantamos e levamos todos juntos as nossas orações. Chama-se oração dos fiéis, porque era feita pelos batizados, não pelos catecúmenos. Era uma assembleia que intercedia por toda a comunidade. Beijo da paz. Diz São Justino: terminada a oração, trocamos-nos uns aos outros o beijo da paz. Para eles tinha muito sentido, pois formavam uma comunidade de irmãos. É a saudação bíblica mencionada nas cartas de São Paulo. E a hora certa é realmente após a oração, e não antes da comunhão como fazemos. Anáfora, ou oração eucarística. São Justino escreveu: em seguida, como já dissemos, toma-se o pão e o vinho, e o presidente, com todas as suas forças, faz igualmente subir a Deus a ação de graças. E todo o povo aclama dizendo amém. É a oração eucarística. Na igreja primitiva, o presidente, inspirado por Deus, criava a oração na hora. Depois foi feito o canon, uma fórmula fixa, para evitar abusos e improvisações. De fato, a oração eucarística é uma exultante ação de graças seguida da comunhão. Do século III ao Vaticano II. Com a conversão do imperador Constantino, no ano 314, a igreja, que era perseguida, passou a ser protegida. O povo em massa começou a pertencer à igreja, sem ter sido devidamente catequizado. Foram construídas as grandes basílicas. A Eucaristia perdeu aquela sua pureza e simplicidade para se tornar uma liturgia solene com muita pompa social. Eis as coisas que foram introduzidas na celebração e que encobriram o genuíno sentido pascal da Eucaristia. A procissão de entrada com cantos, pois muitas vezes o imperador entrava solenemente para a celebração. Procissão dos oferendas, levando coisas a Deus. Não é que seja uma coisa má oferecer dons a Deus, mas como muitos pagãos convertidos entravam para a igreja sem a devida catequese,
eles acabavam fazendo no ofertório da missa aquele sentido do culto pagão, que oferecia coisas a Deus para aplacar a ira divina. A missa em latim trouxe outro problema. Não sendo uma língua conhecida por todos, muita gente não entendia nada da celebração. Aí surgiu a pintura nos templos. Eram quadros que representavam a vida e os milagres de Jesus, para que vissem com os olhos e o que não entendiam com os ouvidos. Passou-se da escuta da palavra para a imaginação de cada um. E tem gente que ainda briga por missa tridentina, né? Missa rezada em latim. As orações particulares foram colocadas orações no início da missa ao pé do altar e no final da celebração, além das devoções individuais como o terço, as novenas e leituras piedosas. Com isso, o sentido pascal da Eucaristia diminuiu e cresceu o sentido sacrificial, nem sempre bem entendido. Os altares laterais, sobre os quais cada sacerdote rezava separadamente a sua missa, fizeram desaparecer mais ainda o sentido da Assembleia na Eucaristia. O coroinha passou a fazer a vez da Assembleia. Em 1415, o Concílio de Constança definiu que a comunhão eucarística fosse dada somente sob a espécie do pão e não do vinho, o que veio empobrecer o sentido dos sinais sacramentais. Finalmente, o Concílio de Trento, realizado em 1542, quis dar uma resposta aos problemas do seu tempo, considerando mais a validade dos sacramentos do que o sentido dos sinais sacramentais, muito importantes para a igreja primitiva. Com isso, a Eucaristia perdeu bastante de sua vitalidade. Aquele sentido original de experiência de Cristo ressuscitado deu lugar a um rito muitas vezes frio e formalístico, com mais sabor de sacrifício do que de exultante ação de graças. Não queremos desprezar as missas daquele tempo, nem dizer que aquele povo não era piedoso. Cada época tem suas virtudes e suas falhas. Nós também temos as nossas. Estamos apenas olhando, historicamente, e vendo como a poeira do tempo apagou aquele brilho original da Eucaristia, a fim de resgatarmos o que foi perdido. Renovação da liturgia. A reforma litúrgica começou com Pio XII em 1955. Ele recuperou o sentido forte de noite pascal, mudando da manhã para a noite a solene vigília pascal. Depois, o Concílio Vaticano II, que principiou, né, acabou iniciando em 1962 e encerrou em 1965, o Concílio Vaticano II, então, a partir daí fez essas reformas. Tirou as coisas secundárias introduzidas no decorrer dos séculos, como as orações ao pé do altar, o último evangelho e as ave-marias no final da missa. Recuperou a participação da Assembleia, fazendo a missa na língua de cada país, com o padre de frente para a comunidade, tirando os altares laterais, valorizando o altar central e as missas concelebradas. Resgatou alguns sinais, como a comunhão sobre as duas espécies, em circunstâncias especiais. Nas comunidades neocatecumenais, todos comungam o pão e o vinho. Deu mais importância à celebração eucarística do que a bênção com o Santíssimo e orações diante do sacrário. Igualmente, insistiu na comunhão dentro da missa, deixando a comunhão fora da missa para os doentes. Resgatou o abraço da paz, embora não tenha ainda alcançado o sentido original, porque os participantes da missa não formam verdadeira comunidade. Introduziu a oração dos fiéis e procurou tirar da missa as devoções e orações paralelas, como o terço, as novenas e leituras piedosas. Então, orações pela igreja. Quando colocamos água nas forminhas de gelo para congelar, vemos que existe uma intercomunicação entre aqueles quadradinhos da forma. A água passa de uma forminha para outra e fica distribuída igualmente por todos os quadradinhos da peça. As forminhas não são estanques ou fechadas, são vasos comunicantes. Coisa semelhante acontece com a circulação do sangue em nosso corpo. Uma veia se liga às outras e a todos os vasos sanguíneos. Se tirarmos uma fotografia da corrente sanguínea, vamos ver que é como uma árvore com milhares de raminhos. O sangue percorre todo o corpo. Há uma perfeita intercomunicação. Se faltar sangue em alguma parte do organismo, essa parte fica doente. E às vezes é até preciso amputar um dedo ou um pé. Assim é na igreja. A igreja é comparada a um corpo, o corpo misto de Cristo. Nela circula não o sangue físico, mas a vida da graça. É o que chamamos de comunhão dos santos, conforme dizemos em nossa posição de fé. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A própria Bíblia Sagrada fala
que a igreja é o corpo de Cristo. Com efeito, o corpo é um e, apesar de ser um, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos batizados todos num só Espírito para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, todos recebemos um só Espírito. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. 1 Coríntios 12, versículo 27. A igreja está espalhada por toda a terra e além dos limites geográficos. Está na terra como igreja peregrina e militante. Está no purgatório como igreja padecente. E está no céu como igreja gloriosa e triunfante. Entre todos os membros dessa igreja, que está no céu e na terra, existe a intercomunicação da graça ou comunhão dos santos. Uns oram pelos outros, pois todos somos irmãos, membros da grande família de Deus, pelo Papa e pelos bispos. A primeira oração é pelo Papa e pelo bispo diocesano, porque eles têm maior responsabilidade na igreja. São os pastores do rebanho. Sua missão é ensinar, santificar e governar o povo de Deus. Por isso, a comunidade precisa orar muito por eles. Quando São Pedro estava preso no cárcere, por ordem de Herodes, a igreja pedia a Deus por ele sem cessar. Atos capítulo 12, versículo 5. A oração foi ouvida por Deus, pois Pedro foi posto em liberdade milagrosamente por um anjo. O próprio Cristo orou por Pedro, para que não caísse na tentação. Disse Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás te procurou para te peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, a fim que a tua fé não vacile, e tu, uma vez convertido, confirme os teus irmãos. Lucas 22, do 31 ao 32. Mas não é só pelo Papa e pelo Bispo diocesano que devemos rezar. Precisamos orar também por todos os evangelizadores e evangelizados, pela conversão dos pagãos e pela perseverança dos cristãos. Jesus pediu ao Pai, pelos apóstolos e por todos os que iriam ouvir a sua pregação, pelos fiéis e pela unidade de todos que formam a sua igreja. Assim orou Jesus: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não rogo somente por eles, mas por todos aqueles que, por meio de sua palavra, hão de crer em mim, a fim que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, do 15 ao 17 e depois do 20 ao 21. Pelos falecidos. Rezar pelos mortos é um ato de caridade. Os mortos de hoje foram os vivos de ontem, e os vivos de hoje serão os mortos de amanhã. E todos juntos somos uma só família. Encontramos na Bíblia um elogio a Judas Macabeu por ter feito uma coleta e mandado oferecer um sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. 2 Macabeus 12, do 45 a 46. É claro que o mais importante é a própria vida da pessoa falecida, aquilo que ela foi e o que ela fez em vida. É isso que vai pesar na balança diante de Deus. Mas a igreja é mais para interceder do que para julgar. Por isso nós rezamos na missa pelos falecidos. Por nós e pelos santos. Finalmente pedimos por nós mesmos como povo santo e pecador, a fim de que um dia estejamos reunidos com a Virgem Maria, os apóstolos e todos os bem-aventurados no céu, para com ele louvarmos e bendizermos a Deus. Nossa oração termina por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele mesmo disse: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis. João 16, do 23 ao 24. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Esse aqui eu vou falar depois, tá? Vou dar a continuidade no próximo áudio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.